Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o deputado estadual Bim da Ambulância. Obrigada, deputado, por estar aqui com a gente hoje. Um prazer. Estarei sempre disposto e disponível a estar atendendo essas demandas suas, que o tempo a gente sabe da relevância para o povo mineiro. Deputado, eu queria começar perguntando o que mudou do Bim vereador para o Bim deputado, né? Se o senhor acha que a atuação ali do legislativo acaba ficando um pouquinho mais distante ali das bases eleitoral, qual que é a principal diferença que o senhor percebeu? Eu que venho de 3 mandatos consecutivos de vereador da nossa capital e já atuando como deputado, a amplitude da representatividade estadual ela é muito grande, é gigantesca. Não só pela questão territorial do nosso estado de Minas Gerais, mas pela cultura e pela diversidade que nós temos dentro de um só estado. A gente tem todo o contexto Brasil dentro de Minas Gerais, e isso para mim veio de encontro a expandir meu horizonte de conhecimento, uma vez que eu vivia muita realidade, principalmente periférica, das quebradas, das vilas, das favelas de BH. A gente tratar desse nível em estado, a gente tem essa abrangência, porém, a demanda, a necessidade do povo mineiro, da atenção do parlamentar, ela é muito ampla. O senhor tem uma atuação ali muito voltada também para as redes sociais, faz muito conteúdo ali para as redes sociais e tem um jeito autêntico. O senhor sentiu alguma resistência ali no ambiente da Assembleia? Sim, no primeiro momento eu tive muita resistência dos pares, pois os deputados eles ainda continuam engessados naquela velha política do... como se diz, o eleitorado já no dia a dia do curral eleitoral deles. Então, aquela formalidade, aquela questão que a gente chama de padrões, a gente tem essa resistência porque, infelizmente, teve outros deputados que foram para a rede social, acabaram distorcendo e fazendo uma hostilização da casa, e o que os deputados prezam muito é pelo princípio da casa, da gente dizer, de manter a ordem. Então acaba que eles acharam que eu ia colocar o que eu coloco na minha rede social, que é a minha vida, o meu particular, expondo ou indispondo com a casa, coisa que não aconteceu. Mas o senhor teve que mudar um pouco ali do seu perfil ali para poder se ajustar na Assembleia? Eu não mudei porque a minha forma de trazer a rede social ela é simplesmente a transparência, é a minha verdade, é o meu dia a dia, é o meu cotidiano para com os meus seguidores e assim aos meus eleitores. Então acabou que a Assembleia entendeu a minha dinâmica, a minha forma de trabalhar e eles respeitam e passaram a admirar. Num primeiro momento imaginaram que eu iria hostilizar, ou que eu iria ridicularizar algum fato, algum ponto dentro da casa, até mesmo de indispor algum colega ou até mesmo o exercício do mandato, coisa que não aconteceu e não acontecerá. O senhor é um grande defensor do grau, né? É uma atividade, apesar disso, que gera bastante polêmica, né? Principalmente Sim. por causa dos rolezinhos com moto, né? Com pessoas fazendo acrobacias e gerando ali risco de acidentes, né? Como que o senhor avalia todas essas críticas e se tem alguma saída para fazer dessa atividade uma atividade segura? Sim, eu apresentei enquanto vereador o projeto de lei de regulamentação do grau em reconhecimento como esporte. Pois é uma prática assim como motocross, assim como motovelocidade, que deve ser praticada em um local específico. Hoje nós temos um espaço dentro de Belo Horizonte que é cedido do governo do estado para essa prática, não só o grau, mas também o drift, MOI, que é praticado com carro. Mas a resistência inicial, quando apresentei o projeto em 2020, eu tive essa resistência, pois estávamos num período de pandemia. Então houve muita distorção, porque é furar a bolha. É a gente literalmente trazer algo novo para ser inserido e acabei sendo propulsor desse movimento Brasil afora. O projeto que foi apresentado de reconhecimento do grau como esporte de minha autoria se tornou referência em centenas de cidades que já está reconhecendo o grau como esporte, em outros estados que também já reconhecem o grau como esporte. Então fui propulsor e pioneiro. Então a resistência que eu tive é porque era uma pauta muito delicada de uma cultura periférica, de quebrada, na sua grande maioria, de jovens, de pessoas que têm pouco, sim, conhecimento dos seus limites, dos seus deveres, assim como a necessidade do direito. Então, agora nós estamos dando o direito do espaço, aí a gente pode cobrar o dever de prática justamente nessa localidade. E generalizar o rolezinho, aí já é um movimento cultural que a gente sabe que não é só daqui, é do Brasil.
Então, os rolezinhos, a forma que eles têm de chamar a atenção, de dizer para a sociedade que existem e que precisam de mais espaço, que precisa de mais reconhecimento, é essa chamada de atenção que acaba generalizando ainda mais hoje por conta da rede social, que a grande maioria são influenciadores digitais. E essas críticas da questão da segurança, né, de ser ali um esporte, né, considerado ali mais violento, como que o senhor avalia? Eu avalio a crítica de uma forma construtiva em conscientização a essa prática e uma forma de educação, pois, infelizmente, nós temos uma sociedade um tanto quanto conservadora e que vê esse esporte como um ato de rebeldia, que não é o meu caso na pauta que eu discuto enquanto regulamentação. Agora, generalizar por um ou outro inconsequente que pratica, a gente vai acabar atingindo o Brasil inteiro. Então, essa prática desse esporte, ela não é local, ela é algo nacional e nem muito menos regional. Então, eu vejo que a crítica ela é construtiva, sim, porque furar a bolha incomoda. Trazer uma pauta que era marginalizada, que era discriminada, que era ignorada, incomoda. E trazer isso para o Poder Legislativo Estadual, após ter passado pelo Poder Legislativo Municipal, é algo que trazia uma resistência, mas que hoje a gente já vê até com esse sinal do governo do Estado de ceder um imóvel para essa prática, já é um grande avanço para essa juventude. Queria perguntar para o senhor como que o senhor tem acompanhado ali as discussões do Propag na Assembleia. O senhor tem sido ali um dos deputados mais fiéis da base do governo Zema. Queria aproveitar e perguntar se o senhor pretende permanecer assim. Eu me considero base, pois eu vejo a construção de base ser algo de evolução. Eu sou 1/77 do governo Zema dentro da Assembleia Legislativa, pois todos nós juntos temos o poder de governar o nosso Estado. Então a minha representatividade ela vai com base à lealdade, não por submissão ao governo. Mas eu entendo que a caminhada em ser base de governo a gente constrói muito mais em resultado para o povo. Que eu não consigo imaginar uma oposição por ser oposição, por uma bandeira, para fazer palanque eleitoral por qualquer tema, por qualquer ponto que a gente tem a ser discutido, ser oposição simplesmente para poder colocar algo contrário, nada construtivo. Uma oposição construtiva ela é bem-vinda porque são pontos de vistas que divergem, mas que tenham uma construção de convergência. Aí eu acho muito... não tenho certeza, de ser benéfico e de resultado para o povo. Agora, simplesmente obstruir para não entregar aquilo que a gente sabe que é uma necessidade de um povo, de uma região, do Estado, aí é covardia. O que o senhor acha que o governo Zema poderia fazer ali para poder aumentar a base na Assembleia? O que diverge da construção sólida de base do governo é a instabilidade que a gente vê nas tratativas, pois ao se tratar nós temos a seriedade de fazermos o compromisso com a nossa base e assim o governo dá o seu posicionamento favorável. E a partir do momento que a gente viu essas trocas de secretários que tivemos, isso dá uma instabilidade, pois o acordo feito com o secretário, ele é acordo de governo, mas que não teve essa sustentação, o governo em exercício. Aí a gente tem um certo desconforto com um novo secretário que faz novos acordos e que não são cumpridos e vem um novo secretário que coloca novas propostas. Então essa instabilidade, quem está na base, que depende do seu eleitorado ali ser atendido numa pronta resposta, isso aí é desconfortável. Agora, para quem tem um diálogo mais amplo com o seu eleitorado, que fala, teve um novo ajuste no governo e eu preciso de mais tempo, só que infelizmente a política do tempo, ela está ficando para trás. A gente precisa de uma política de pronta resposta. E como que o senhor avaliou essa última troca, né? Saiu o Gustavo Valadares e agora o secretário de governo é o Marcelo Aro. Como que o senhor viu essa troca e como que tem sido a relação com o novo secretário? Eu tenho a dinâmica de já estar na política há um tempo, então o Gustavo Valadares, quando assume, ele já era meu colega da Assembleia Legislativa, a gente fez algumas tratativas, não tivemos êxito em todas elas, mas avançamos, assim eu gostaria de registrar. Com a vinda do Marcelo Aro, enquanto secretário, fomos vereadores juntos, então a gente já tem uma afinidade bem próxima e isso facilita demais no diálogo, no entendimento e na exposição,
porque você pode chegar para poder posicionar uma demanda e depois você tem a liberdade da cobrança, você tem um tempo de resposta. Terceira lei de Newton, a gente está com uma ação, que é a vinda do Marcelo, e a gente precisa de uma reação dele, que é dar um resultado, até mesmo para poder embasar os seus pedidos, porque a gente tem o pedido para fazer para o governo e o governo tem o pedido para fazer no exercício do nosso mandato. É uma via de mão dupla. E se a gente não entender que essa construção é governo, executivo e legislativo, deputado, a gente vai ficar num impasse de não trazer resultado. Que o meu maior desafio é apresentar resultado para a população e resultado pontual, que não é tanto retratado na minha rede social, infelizmente, porque acaba que tem vários políticos que surfam na onda, nas iniciativas, nos trabalhos e nos projetos de outros políticos. E eu não quero ser um que vai ficar ali alimentando o inimigo, ou aquele que tem a inveja ou que quer ocupar o meu espaço. O senhor falou muito ali de ser base do governo Zema, mas pensando ali nas eleições do ano que vem, em 2026, o senhor já tem ali alguma expectativa de quem que o senhor pode apoiar? O vice-governador Matheus Simões deve ser o candidato à reeleição, o governador Romeu Zema já apontou, e a gente tem alguns outros candidatos que têm se colocado nessa disputa. Tem um Cleitinho, tem possivelmente talvez o Nicolas, tem o Rodrigo Pacheco, que é pelo menos a aposta ali do campo progressista. Quem que o senhor pretende apoiar? O meu posicionamento de apoio a governo, eu vou reservar mais à frente, mas vale registrar que eu tenho conversado com o Cleitinho, ele já teve conversa comigo de uma possibilidade de estar o apoiando. O Matheus Simões foi vereador comigo, a gente tem uma afinidade muito próxima, a gente tem uma facilidade de estar fechando sim um apoio para a sua eleição, a ser conduzido ao governo do estado. Eu vejo o Rodrigo Pacheco já um pouco mais distante, mas eu tive contatos superficiais com ele, não para tratar desse assunto, igual ele já frequentou minha casa, então é um negócio que a gente não tem tanta distância e resistência. Já o Nicolas, fomos vereadores juntos também, então eu estou nessa safra da nova política, né? Me incluo nela, pois quem não se inclui, se exclui. Eu vejo que o Nicolas desponta, mas eu acredito que para o executivo não seja o momento dele. E acredito também que se ele for para uma candidatura desse nível e não conseguir o êxito eleitoral, toda a sua ascendente política, a sua ascensão, pode acontecer de cair por terra. Então ele tem que fazer uma avaliação se é realmente o momento, se é o cargo, se é essa função que ele tem para ele, se é o que ele sente de estar ocupando. Mas a direita, desses três nomes, eu acredito que vai fazer uma convergência para definir um nome, que seja Matheus Simões com o próprio Cleitinho, que seja o Cleitinho com o Matheus, que eu acredito que o Nicolas vai compor esse centro-direita, que é onde eu tenho mais facilidade de estar tramitando, mas vale dizer que eu tenho o campo da esquerda, eu tenho o campo daqueles que comungam com os movimentos populares também, de muita abrangência, pois a minha carreira nesses 12 anos de mandatos, não tenho, graças a Deus, inimigos políticos e tenho trânsito tanto na esquerda quanto na direita. A gente falou um pouco antes sobre a questão do Propag, e como que o senhor vê a discussão do Propag, né? Uma das críticas foi da questão dos imóveis que o governo do estado colocou ali à disposição da União. Como que o senhor vê essa questão de privatização, federalização? O meu ponto de vista, eu vejo como que o nosso presidente Lula poderia sinalizar realmente ser aquilo que ele prega, de um enviado por Cristo, enviado de Deus, para poder estar cumprindo com a missão dele ali no mandato, e que ele fizesse um sinal de perdoar essas dívidas, porque nós vemos o Estado sendo meio que escravo do governo federal, que a dívida nunca que acaba, é algo que foi criado lá atrás. Se o Lula tivesse um pensamento cristão, assim dizendo, e perdoasse a dívida dos estados e colocasse uma contrapartida maior dos estados para a União, a gente evoluiria no governo federal e no governo estadual e para o povo, com melhorias na saúde, na educação, no transporte, nas malhas viárias. O que eu vejo falta um pouco de empatia do Lula para com os governos estaduais, não só do nosso Propag aqui. A questão dos imóveis é dizer, tipo assim, nós estamos reconhecendo que isso é algo insustentável, essa dívida é algo impagável, porque vai passar o ano e vai aumentar a dívida, e vai passar o ano, se não houver uma sinalização de uma bandeira do governo federal, Lula,
Dele chegar e falar assim, ó, eu reconheço que vocês não vão dar conta de pagar e vou ignorar 50% dessa dívida, então nós vamos esquecer essa dívida e vamos fazer uma contrapartida do Estado sólida, e o Estado que não se comprometer e não executar da forma que está sendo colocada, porque a gente viu 319 milhões, salvo engano, da última remessa de dinheiro repassado do governo estadual para o federal. E não dá impacto na dívida bilionária que a gente tem com a União. E uma dívida essa que surgiu de um número tão pequeno, mas que juros sobre juros, aí os bancos fazem negociação, os devedores vão aos credores para poder fazer negociação. Isso é tipo um agiota que o governo federal se tornou em cima dos governos estaduais, que esse problema também não é só de Minas Gerais. Vale registrar que a gente vê a movimentação de outros estados, como o próprio Rio Grande do Sul, onde estive na nossa missão humanitária de ajuda com os nossos irmãos lá, no período que eu estive no estado por 14 dias, e que o tempo ainda, o tempo ainda poderia ter colocado umas notas para poder reconhecer esse voluntário que lá estava, mas, né... O senhor teve até um incidente lá, né? O incidente, o tempo reportou, meu Deus, quase que eu morro, né? Que eu peguei algumas rajadas de vento que não era apropriada para a máquina que eu estava pilotando. Uma das críticas, inclusive, na época foi do senhor, as equipes estavam mobilizadas ali para poder fazer o resgate, aí teve que acabar fazendo o resgate do senhor. Como que o senhor viu essas críticas? Não foi o resgate, a crítica destrutiva, né, que foi colocado um ponto de vista, pois eu não tinha chegado na área ainda de alagamento, eu estava em deslocamento para chegar, eu estava uma hora e meia de voo ainda para poder chegar no local, e me pegam ali na região de Osório, que é a capital nacional dos ventos. E aí a máquina que eu estava, o manual fala até 27 nós, eu estava voando a 60 nós. Então eu estava o dobro do permitido pelo fabricante e consegui fazer um pouso com segurança, tanto para mim quanto para o socorrista Bebetinho que estava comigo. E naquele momento eu vi por segurança fazer um pouso numa área de um povoado, onde me acolheram e me cederam um espaço para tomar banho, para alimentar, e no dia seguinte continuar a missão. Então não foi bem um incidente, foi uma instabilidade da meteorologia que comprometeria sim a minha continuação em voo. Enquanto piloto, enquanto comandante da aeronave, eu fiz o pouso seguro, sem danificar a aeronave e preservando a minha vida e de quem estava comigo. Mas eu queria que o tempo reconhecesse um pouco mais da nossa missão dos 13 dias que ali foram, que foram muitas ajudas a vidas, ajudas em medicamentos, ajudas na alimentação, em roupas, agasalhos, pois aquele foi o meu propósito, uma ajuda humanitária, pois já tenho 18 anos de voluntariado praticado em nosso estado de Minas Gerais. Falando um pouco dessas ações que o senhor faz, né, algumas geram bastante críticas ali, principalmente nas redes sociais, né? O senhor comentou aqui que o senhor tem uma atuação muito próxima também das comunidades. Sim. E costuma ali marcar presença também em algumas festas populares e ações sociais. Teve até uma última festa que gerou ali uma confusão com a polícia, o senhor esteve lá, marcou presença, e alguns desses eventos ali que justificou a prefeitura na época que não havia autorização prévia, né, e por isso que acabou terminando em confusão. Como que o senhor avalia essas críticas e como que o senhor pretende ali adotar para que essas ações ali pelo menos atendam às exigências legais? É uma pergunta boa, que eu vou tentar te explicar e você tenta me entender. Como que eu vou limitar a minha popularidade? Como que eu vou registrar uma ida minha a um evento que não é evento? Simplesmente foi um influenciador muito conhecido nacionalmente, que eu considero um dos meus meninos, que veio para poder prestigiar um dos seus seguidores e lá concentrou um aglomerado de pessoas para fazer foto, para poder fazer um conteúdo, e acabou que, nesse caso em específico, a polícia fez uma ação em uma residência próxima, coisa de 30, 50 metros, que era uma boca de fumo, que era uma biqueira. Então, fazer uma ação policial de apreensão de possíveis traficantes ou uma investigação acontecendo e na mesma hora que tem uma aglomeração de pessoas com os seus, não vou chamar de ídolo também, que é um negócio muito além, de pessoas que têm a mesma energia, que se assemelham, então a energia e semelhança ali estava acontecendo e generalizou como evento, mas não era evento. E eu não tenho que tomar preocupação nenhuma de comunicar à prefeitura aonde eu estiver indo, pois
Eu me vejo ainda bem acessível às pessoas. Agora, onde a gente chega, se da aglomeração de pessoa generalizar como um evento o simples fato da popularidade, imagina outras pessoas com fama, que a gente sabe aqui tanto da política quanto da rede social, quanto do dia a dia artístico, chegar em qualquer lugar que dê aglomeração de pessoas, se tratar como um evento. Aí nós vamos literalmente ficar privado dentro de casa, ou então para mim sair eu vou pegar um alvará. Estou indo em tal bar com a minha esposa, minhas filhas, e a partir desse momento vai lá na prefeitura e pede um alvará que eu vou fazer um evento. A minha presença é simplesmente se tratar como uma presença VIP, ponto. E tem um outro ponto que gera também bastante polêmica, é a questão das rifas do senhor. Eu queria que o senhor te explicasse como que funciona e como que o senhor vê essas críticas também. A questão ali das ações, assim dizendo, porque pelo que a gente faz ali, a gente faz uma comercialização de título de capitalização, pois a CAPEMIS é um órgão que fiscaliza. Enquanto eu fazia, a gente fazia mediante liminar, pois a filantropia, que é a responsável pela ação, ela tinha a sua coparticipação e repassava para o governo estadual, para o governo federal, os impostos. O que acontece na distorção dos fatos? Existem as pessoas que fazem sim pela ilegalidade, sem uma capitalização, sem uma homologação, sem autorização da Caixa Econômica Federal, sem autorização dos órgãos competentes para fiscalizar, homologar e fazer sim uma auditoria de cada ação. Como existem influenciadores e influenciadores, acaba que generaliza naqueles que fazem de forma irregular, como a própria divulgação de bets. Eu já fui procurado, me ofereceram milhares de reais para me poder estar divulgando, e eu sabia da ilegalidade do que seria a divulgação do Tigrinho, entre outros, e por ignorar essa vontade de realização financeira, eu nunca fiz. Por isso eu não caio nessa malha de infração. As ações elas são regularizadas, autorizadas, homologadas e declaradas e acompanhadas por auditoria, auditores e por contabilidade. Na última eleição, a filha do senhor saiu ali como candidata a vereadora de Belo Horizonte. Foi uma frustração para o senhor ela não ser eleita? Acredito que ela não foi eleita primeiro por ela, pois ela estava no período ainda estudando, ela teve pouco tempo para trabalhar política, e ela ainda não seguiu os conselhos do pai. Quais conselhos? O conselho principal que eu passava para ela é: todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, o seu empenho, filha, você precisa de colocar na rede social para você dar mais ênfase ao trabalho que você executa. E ela achava que não era tão necessário fazê-lo com tanta ênfase como fizemos. A gente vê que ela teve muita resistência pela idade dela, 18 anos à época, mulher, tem uma resistência enorme pela presença da mulher na representatividade política. Então ela pegou alguns fatores e ainda teve uma resistência das pessoas achando que, poxa, porque o Bim virou deputado e está querendo colocar a filha dele goela abaixo. Então eu acredito que até eu prejudiquei na candidatura dela. Ela teve quase 5 mil votos para uma primeira eleição, eu acho algo surreal, pois na minha primeira eleição, fui votado por 878 eleitores. A primeira que eu disputei e perdi foi com 878 votos. Ver a minha filha disputar a primeira com 4.630 votos já é um avanço muito grande, então não vejo como frustração. Eu vejo que foi uma bênção para ela também não entrar nesse momento na política, porque ela ainda está pelo processo de amadurecimento, ela está pelo processo de reconhecimento da minha atuação parlamentar para ela criar a identidade dela. Porque eu quero que ela tenha autonomia e que ela tenha a independência dela, que não seja a Manu Bim, mas que seja a Manu Bim por causa da ambulância, por causa do social. Eu quero que ela seja muito maior do que eu consegui ser até hoje na política. Eu quero que ela vá além. E para esse momento, para ela foi tranquilo, foi formidável, porque ela está fazendo a faculdade dela, que era uma pretensão que ela tinha, ela está continuando o projeto e agora ela consegue sim colocar na rede social, pois, diga-se de passagem, eu não a obrigava a colocar na rede social a atuação dela enquanto voluntária, enquanto projeto social, pois eu também não fazia. Eu não colocava nas minhas redes sociais a nossa atuação do dia a dia, da urgência, emergência, da alta, transferência, dos retornos hospitalares, do atendimento do resgate rodoviário voluntário.
Eu nunca colocava isso, as camas hospitalares, as cadeiras de rodas, que é algo social, é algo que eu tenho como uma missão da minha vida, é algo que Deus colocou como um propósito na minha vida. E eu não colocava isso na rede, e isso pesa, porque é uma prestação de contas que a gente consegue otimizar no dia a dia, que infelizmente nós não exploramos e nós não prestamos essa conta para a população, que ficou meio perdida. Tanto que hoje, se a Manu disputa a eleição, hoje eu tenho certeza que ela teria no mínimo o dobro de votos. Ela arrancaria com 8 mil votos consolidados, uma vez que ela já foi testada em urna, que eu acreditava que ela teria mais pela popularidade e pela aceitação dela. Porém, pós-campanha, fazendo avaliação, mulher, 18 anos, estudante de ensino fundamental, ensino médio ainda, e ainda com a resistência de tempo que ela estudava no colégio militar. O colégio militar tinha aula o dia inteiro, às segundas e às quartas. Ela só tinha para fazer campanha terça de tarde, quinta de tarde e sexta de tarde. Então ela foi uma guerreira. O senhor acha que isso pode comprometer numa eventual votação do senhor? Eu já aproveito e te pergunto também se o senhor tem a pretensão de tentar a reeleição ano que vem. Eu vou para a reeleição, sim. Eu acho que Belo Horizonte demonstrou a solidariedade pelo BIM da ambulância com reconhecimento nos 16 mil e alguma coisa de votos, salvo engano, números finais. Nessa eleição que eu tive um êxito de 57.217 votos, votado em 735 municípios. Então eu não posso resumir o exercício do meu mandato, a minha atuação parlamentar enquanto deputado estadual, única e exclusivamente a um resultado eleitoral da minha filha. Pois além da minha filha em Belo Horizonte, eu tive mais 3 candidatos que eu também apoiei, nenhum dos 3 ganharam, mas a somatória de votação dos 4, se tivesse unificado em uma única campanha, a gente teve 12 mil votos em Belo Horizonte. E pelo meu apoio por essas pessoas, eu vejo o crescimento e a evolução na minha votação, pois eu tive 6.022 votos na minha última eleição de vereador. Ver a Manu com 4.630, não sendo eu, um delay ali de 1.300, 1.400 votos é muito pouco, não tem tanta relevância para a gente poder generalizar, pois eu saí de 6.022 votos para 57.217 votos. Deputado, já caminhando para o final, qual que vai ser o plano do senhor, a estratégia para poder convencer o eleitor a votar novamente no BIM da ambulância? Constância, resiliência, disciplina e gratidão. A constância de estar no meu dia a dia com a mesma ênfase, com o mesmo trabalho que me projetou 57 mil votos, porém, agora por toda Minas Gerais. A disciplina de estar representando os meus eleitores dentro da Assembleia Legislativa como um deputado atuante, como um deputado presente, como base de governo em levar benefícios no Estado, coisa que eu não conseguia levar com tanta ênfase estando ainda no exercício do mandato de vereador. A minha resiliência é mostrar para o meu eleitorado e para os novos eleitores que vêm que as críticas não me abalam, assim como os elogios não me iludem. Eu tenho a minha constância de estar sendo quem eu era, quem eu sou e quem eu serei, para não trazer desprazer, desgosto aos meus eleitores. Então, os eleitores que votaram no BIM da ambulância vão continuar votando porque eu não decepcionei. Eu não tenho aquela leva de eleitores que eu tenho que pedir desculpas. O exercício do meu mandato ele é pregado por uma sustentabilidade em gratidão aos meus eleitores. Então essa gratidão, ela me sustenta. Eu não estou aqui para poder pedir desculpa. Eu não preciso de usar desse tempo para me curvar ou me acovardar diante de algo que eu fiz ou de algo que eu planejei em executar. Eu sempre venho trazendo comigo a minha lealdade para com os meus pares e a minha lealdade para com os meus eleitores. Então, é dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo e agora sim ampliando e cada vez mais por toda Minas Gerais. Qual que é o projeto, a marca que o senhor quer deixar no mandato do senhor? O exercício desse mandato, eu quero deixar claro que o meu horizonte se abrange de uma forma mais ampla. Quero dizer que eu cheguei para esse mandato de um tamanho e que eu vou concluir ele muito maior do que eu comecei. Porque, infelizmente, tem gente que sai num processo de 4 anos, assim como a própria faculdade. No processo de faculdade, tem muita gente que sai da faculdade com a cabeça que deveria ter entrado.
Eu já entrei para a Assembleia com a cabeça que eu tenho certeza da minha evolução, do meu crescimento e da minha representatividade ampla futura, pois esse próximo mandato será divisor de águas de uma representatividade ainda maior, pois eu vejo os meus colegas, enquanto vereadores, enquanto deputados, ocupando outras cadeiras. Será que não vai chegar a minha vez? É uma pretensão do senhor, deputado federal? A minha pretensão inicial é, para com Deus, na fé que tenho em Nossa Senhora Aparecida, é a minha reeleição, porque foi o meu pedido de deputado estadual por muitos anos. Agora, ser deputado federal, um possível prefeito, um possível vice-governador, governador ou senador, já é algo que mexe comigo, pois eu vejo uma representatividade ainda mais ampla, mas reconheço que o meu tempo exige uma reeleição, e aí no processo de reeleição eu vou junto com o eleitorado que me confiar o mandato, lapidar qual seria o próximo passo, ou se seria também manter, porque às vezes a gente quer algo além para a gente, mas não é aquilo que a gente vai conseguir contemplar as pessoas que depositam tanta esperança numa representatividade que é a representatividade de um parlamentar. Deputado, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo também, voltar mais vezes. Voltarei, aguardarei os convites, mas de vez em quando também eu vou acenar e falar, tô viva eu aqui, me leva aí para a gente poder bater papo e externar um pouco mais do nosso mandato. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.